Olá pessoal, eu sou o Vinícius, professor de pediatria e também editor do Ped Papers. E hoje a gente está aqui para dar continuidade àqueles vídeos sobre ingestão de corpo estranho. E a gente vai falar nesse vídeo sobre qual o corpo estranho e a conduta em relação a ele, de acordo com os guidelines da SBP, não é isso, Lígia? É isso aí, Vinícius. Olá, pessoal. Aqui é a Lígia, gastropediatra também, editora do Ped Papers. Então, vamos falar, continuando aqui no nosso guideline da SBP sobre corpo estranho. Beleza. O que a gente vai trabalhar agora é objeto X, conduta X, objeto Y, conduta Y. E a gente vai começar por algo de muito valor, porque a gente vai falar da moeda. Então, qual é a conduta da ingestão acidental de moeda? Então, moeda, gente, como nós já falamos, é o objeto mais ingerido pelas crianças, já foi ingerido até pelo Vinícius. Então, todo mundo comeu uma moeda um dia na vida, menos eu nunca comi moeda. Bom, se a moeda... Fome de dinheiro que eu tava. Pois é, né? Fome de dinheiro. Fome de dinheiro. Cara ambicioso. Então, vamos começando por setores, né? Uhum. Moeda encalacrada no esôfago, não passa, não faz nada. E o paciente está sintomático, retirada imediata. Certo. Tá? Não consegue engolir, engolir saliva, tá com sintomas. Não consegue engolir nada, né? Não consegue engolir nada, tá encalacrado, ele tá obstruindo o esôfago, retirada imediata. Agora, já peguei situações assim que a moeda tá lá parada no esôfago lindona e o paciente não tá nem aí. Zero sintomas. Quando você tem essa situação com a moeda, a retirada é em até 24 horas, tá? Beleza. Então, é uma retirada de urgência. Agora descendo, vamos lá pro estômago. Está no estômago ou no duodeno, que são áreas onde a gente consegue pegar pela endoscopia, mas o paciente tá com sintoma, tá vomitando, tá com náusea, enfim. Retirada em menos de 24 horas. Dá para esperar. Tá? Agora, se tá nesse lugar e o paciente não tá sentindo nada, então se tá lá no estômago ou no duodeno e o paciente não sente nada, o que você vai fazer? Uma nova radiografia entre 2 a 4 semanas. Então, respira fundo, segura a sua ansiedade e aguenta para fazer a radiografia. Se a moeda continuar lá, aí você vai marcar uma endoscopia. Depois de 2 a 4 semanas não saiu, não tem jeito. Depois de 2 a 4 semanas, se não saiu, não vai sair. É. Aí você tira por via endoscópica Certo, eletiva, tá? Agora, se a moeda já passou do duodeno. Já está no intestino. Já tá no intestino, a endoscopia não vai pegar. Realmente nada para fazer, né? Nada para fazer. Então, se ela já passou do intestino, nada a fazer. Exceto se o paciente apresentar algum sinal de obstrução. Aí precisa de avaliação cirúrgica. Mas, de uma maneira geral, passou do intestino, abraço, vai para casa e Ou seja, vasculha o cocô. Na situação extrema e rara, né? Um sinal de obstrução, a gente pensa na cirurgia ou numa colono? Nessa situação, você vai pensar numa avaliação cirúrgica inicialmente. Do cirurgião. Tá? Uma avaliação cirúrgica. Tá. Porque o local de obstrução, depois que ela passa do duodeno, é na válvula ileocecal. É raro acontecer alguma obstrução com a moeda. Aí o endoscópio também não chega, né? Aí o endoscópio ele pode até passar, mas ele não vai conseguir retirar a moeda. Não tem como quebrar, né? Então aí seria alguma coisa cirúrgica mesmo. Entendi. Mas é raríssimo, Situação gente. rara, né? Raríssimo. Situação rara. Passou do duodeno, vai embora, vai sair. O que eu acho que tem que, pra nossa audiência não ficar assustada, passou do duodeno, tá no intestino, é esperar, né? Beijo. Tá no Esperar, intestino, esperar. Exatamente. Peneirar as fezes, né? Peneirar as fezes, vamos ficar vasculhando. Principalmente se for objeto de valor, né? Às vezes é um anel, um né? anel de brilhante. Já aconteceu, brinco de brilhante. Isso, o pessoal fica esperando. Gente, essas crianças são terríveis. Agora, mudando o objeto. Conduta na ingestão acidental de um objeto rombo. Tá, então uma pecinha de brinquedo, por exemplo, que seja de metal. Tá. Mesmo esquema. Tá no esôfago encalacrado, criança com sintomas, retirada imediata, né? Em menos de 2 horas. Tá no esôfago encalacrado ali, não se mexe. O paciente não sente nada, retirada em 24 horas. Agora, desceu pro estômago. Se a gente tem um objeto que é maior do que 2,5 por 6. Aquele número. Voltamos ao nosso número. E o paciente está com sintoma, eu preciso tirar em até 24 horas. Então, paciente com sintoma, objeto no estômago ou no duodeno, e o objeto tem mais do que 2,5 por 6, tira em 24 horas, tá? Certo. Agora,
Se você tem um objeto no estômago, o paciente está assintomático, espera que vá embora e tá tudo bem. E aquele mesmo esquema, né? Se não saiu dentro de 2 a 4 semanas, aí você tira endoscopicamente. Passou do duodeno, também não tem mais nada para fazer. Só acompanhar. Conduta expectante, exceto se apresentar algum sinal de obstrução. Perfeito. Tá? Uma conduta semelhante até, de certa forma. A conduta é bastante semelhante, só tem que né? pensar no tamanho do objeto, né? Tá. Gravem esse número. Isso, perfeito. Tá? 2,5 por 6. 2,5 por 6. Aí. Nunca mais vamos esquecer. E qual deve ser a conduta na ingestão acidental de objetos pontiagudos? Então, né, o objeto pontiagudo, o maior risco aqui é perfuração. Né? E a perfuração ela vai acontecer principalmente na região iliocecal. Esse é o principal local onde acontece. Não é bom passar, né? Não é bom chegar lá embaixo. E ela pode acontecer em qualquer outro lugar, né? Mas aonde acontece com maior frequência é lá na região da válvula iliocecal. Então, vamos de novo por áreas, né? Por regiões. Está encalacrado no esôfago, 2 horas. Certo. Independente da presença de sintoma, você tem que tirar com menos de 2 horas. De uma forma geral, está encalacrado no esôfago, tem sintoma, tem que tirar. Acabou, tem que tirar, né? E dependendo do objeto, se for pontiagudo, independente de ter sintoma ou não, tem que tirar. Vai Exato, embora, perfeito. Tá? Se o corpo estranho tá no estômago, mesma coisa, tá? Tá encalacrado no estômago ou no duodeno, independente do sintoma, também tem que tirar, tá? Então, esôfago, estômago e duodeno, tá ali, eu preciso tirar rápido. Tá. Se passou do duodeno e o paciente está sintomático, não tem o que fazer, tem que operar. Aí é avaliação cirúrgica, tá? Aí a ideia é operar. Operar. Se ele está sintomático, tem que tirar, tá? Agora, se o objeto pontiagudo passou do duodeno e o paciente está assintomático, aí você vai manter ele internado, mantém o paciente no hospital, fica monitorando ele com raio-x de abdômen diariamente, tá? Isso já aconteceu. Todo mundo já deve ter visto isso, né? O paciente engoliu um prego, completamente assintomático, já tinha passado no delgado. A gente deixou ele internado, com raio-x diário, até ele eliminar. E em relação à dieta, vocês fizeram alguma coisa especial? A gente deixou uma dieta laxativa para correr um pouquinho aí com esse trânsito para mandar logo a criança embora, né? Entendi. E no fim das contas, progrediu, deu tudo certo. Mas, se não progredir depois de 72 horas, então você tem 72 horas, se ficar parado, ou se o paciente apresentar qualquer tipo de sintoma, tem que operar. Isso. Então, parado em 72 horas sem sintomas, aí chegou a 72 horas, não tem jeito. Aí tem que fazer avaliação cirúrgica. Avaliação cirúrgica. Ou se apresentou qualquer tipo de sintoma. Sim. Tá? Então, ou tem sintomas e você vai intervir quando tem sintomas, avaliação cirúrgica, na verdade, né? Em conjunto lá com a cirurgia, ou nada aconteceu, é assintomático, mas já tem 3 dias e nada acontece. Avaliação cirúrgica. Porque provavelmente ele está parado aonde? Na válvula iliocecal. E aí você vai ter que tirar. Tá? Tirar e... Às vezes até daria para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia nessa situação, tá? Mas... Vai chegar ali na pontinha, né? É uma colonoscopia de risco, porque na hora que você insufla o ar dentro do cólon, esse objeto pode migrar, pode perfurar, então é um procedimento mais arriscado. Perigo, né? É um certo perigo. Agora, falando de objeto perigoso, ímã. Ímã. Vamos lá. Então o ímã, gente, ele é perigoso quando passa do duodeno. Tá? Quando ele está no estômago, no esôfago ou no delgado, quando ele passa ou no duodeno, desculpa. Quando ele está nessas localizações, a gente pode fazer uma retirada em até 24 horas, tá? Certo. Então, é uma retirada de urgência. Um isolado, esquece. Tchau. Um ímã isolado vai embora, você não precisa fazer nada. Conduta expectante. Um ímã isolado... a não ser que seja maior do que... 2,5 por 6. Muito bem. Passou desse número, a gente tem que tirar. Agora, é menor e é um ímã só? Abraço. E é um ímã e você jura de pé junto que essa criança não engoliu mais nada metálico. Tem que levar isso em consideração. Certo. Agora... Nisso o raio-x pode ajudar também, né? Isso o raio-x ajuda. Você pode ver, né? Porque o metálico vai aparecer. Exato. Né? Agora, se tem 2 ou mais ímãs e foi para baixo do duodeno, observação clínica e radiológica. Tá? Então, interna criança, observação clínica e radiológica. Se esse ímã não progredir ou a criança começar a apresentar sintoma, cirurgia. Putz. Tá? Pelo risco de fístula. Esse é o grande problema do ímã. Eu nunca vi. Também não. Nunca vi, mas nunca tá vi. descrito, né? Muito bem. E a gente chega no objeto assim mais temido atualmente, pelo menos na minha cabeça, ele é
um objeto que me dá medo. Na cabeça de todos. Que é a ingestão acidental de baterias. E aí, Lígia, como lidar com isso? Então, assim, a bateria é um temor, né? Porque ela pode fazer lesões muito graves. Então, de uma maneira geral, a bateria, ela é o que mais nos preocupa. Encalacrada no esôfago, não preciso nem falar, né? Retirada em até 2 horas. Aquela retirada imediata. Se o paciente está sintomático, e a bateria está localizada no estômago ou no duodeno, também é retirada em até 2 horas, tá? E tem que prestar atenção se tiver algum risco de impactação também, se ela ingerir um ímã junto da bateria, tem que tirar em menos de 2 horas, tá? Agora, se ela estiver localizada no estômago, no duodeno, e o paciente está assintomático, a remoção ela deve ser feita em até 24 horas. Então, eu posso deixar mais tempo se o paciente estiver assintomático. Mas a ideia é sempre remover, né? A ideia é remover em até 24 horas, tá? É uma urgência. Não é uma urgência, porque se ela tá no estômago, ela não tá... O problema da bateria é ficar parada no mesmo lugar por mais de 15 minutos. No estômago, ela vai estar... pulando de um lado pro outro. Pra não grudar na mucosa. Exato. Não pode ficar grudada no mesmo lugar por mais de 15 minutos. Esse é o grande problema da bateria. Ela começa a reagir ali. Exatamente. Senão ela começa a fazer uma reação elétrica, né? E vai... Começa a queimar, alcalinizar tudo. A queimadura é alcalina, né? Que faz, é uma necrose. Então, se estiver mexendo, tá tudo bem, tá? E se passou do duodeno, né? Se passou do duodeno, e o paciente está assintomático, vamos fazendo radiografias a cada 48 horas, em até 10 a 14 semanas. Então, a gente pode... Dias, perdão. 10 a 14 dias. Pensando aqui 1 ano de bateria. Imagina. A criança acorda mais animada, né? Bateria nova. Não, gente. 10 a 14 dias, tá? Porque a bateria tá andando. Dificilmente ela vai ficar parada num lugar só pelos movimentos peristálticos. E se ela não sair, né? Nesse período de 14 dias, dá para fazer ou uma colonoscopia ou uma cirurgia, caso, né, ela esteja encalacrada em algum lugar. Agora, nesses 14 dias, uma dieta laxativa também? Uma dieta mais laxativa, tá? Isso já aconteceu comigo, o paciente chegou com a radiografia, estava no reto. Eu tirei com toque retal a bateria. Caramba. Dá licença, fiz o toque retal e saiu a bateria no meu dedo. Então, às vezes acontece isso, de ficar, né? O paciente vem fazendo essas radiografias seriadas. Até que um momento sai. Até que o momento sai. E esse não teve nenhum problema, né? Ainda nada! Bem, né? Foi embora e nunca mais engoliu uma bateria. Assim esperamos. E aí tem uma coisa importante, né? Porque às vezes a endoscopia não tá tão disponível pra gente, né? Quem nunca? Então, se o paciente engoliu uma bateria, isso é uma dica boa, tá? Que tá no guideline. O paciente engoliu uma bateria e você não tem uma endoscopia pra fazer imediatamente, dá pra ele 10 ml de mel, se a criança for maior de 1 ano, a cada 10 minutos. 10 ml de mel a cada 10 minutos. 10 ml? 6 vezes. Ou 10 ml de sucralfato a cada 10 minutos, 3 vezes. Que isso protege a mucosa. Até você conseguir a endoscopia. Peraí, repete aí. Vamos lá. Essa foi uma dica fantástica. Dica boa, dica de hein? ouro. Engoliu. Mel na chupeta. Engoliu bateria, não tem uma endoscopia, socorro. Socorro. 10 ml de mel a cada 10 minutos, 6 vezes. Então, em 1 hora, você vai fazer 60 ml de mel. Beleza. Ou 10 ml de sucralfato, 3 vezes a cada 10 minutos. Tá? Então, essas seriam as opções aí para você conseguir proteger um pouco a mucosa. Então, sucralfato são 3 vezes, o mel 6 vezes. 6 vezes, 6 vezes. Tá. A cada 10 minutos. Perfeito. Legal, isso né? levaria a uma proteção da mucosa. A uma proteção da mucosa, para evitar a necrose. Caramba. A lesão da... Legal, né? Talvez dificulte a aderência, Isso, dificulta a aderência. Caramba, exatamente. Essa muito bacana, né? Pois é, novidades. Novidade total. Novidades. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, esse nosso vídeo foi para falar da ingestão do corpo estranho e as condutas de acordo com o tipo do objeto. Não deixe de assistir os outros vídeos sobre ingestão de corpo estranho. Falou, pessoal. Valeu.